Os bolsonaristas já devem estar tensos, ficando preocupados porque o TSE chegou ao gabinete do ódio. Depois da ação inicial que tornou o Bolsonaro inelegível, agora os julgamentos mais importantes vão começar. Julgamentos pela propagação de notícias falsas durante a campanha. Bolsonaro está envolvido, claro, mas além de Bolsonaro, outros 46 bolsonaristas também serão julgados, incluindo alguns parlamentares que, se forem condenados, perderão seus mandatos. Por isso que o Valdemar Costa Neto estava fazendo tantas ameaças ao TSE. Ele não tá nem aí para Bolsonaro. A preocupação dele é com os mandatos dos bolsonaristas. E você vai colocar nos comentários, quero saber a sua opinião. Valdemar Costa Neto estava ameaçando para fazer pressão, para proteger os bolsonaristas? Ele se importa com Bolsonaro ou não tá nem aí? Na sua opinião, o que vai acontecer? Eles serão absolvidos ou caçados? Se você quer que eles sejam caçados, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Essa informação de que as ações envolvendo os bolsonaristas começaram a avançar no TSE foi trazida para nós pelo Ricardo Noblado Metrópolis e pelo Josias de Souza. Essas ações, elas são muito tensas para o PL, porque agora o TSE vai começar a avaliar as ações que envolvem a propagação de notícias falsas. Isso é muito tenso, porque não é somente a chapa Bolsonaro e Braga Neto que está sendo investigada. Não. Quem está sendo investigado agora, para além de Bolsonaro, são outros 46 bolsonaristas, incluindo parlamentares, deputados, senadores e também o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Ou seja, o TSE chegou até o gabinete do ódio. E se esses bolsonaristas parlamentares forem condenados, eles perdem o mandato. Por isso que há tanta tensão nessas próximas ações que devem ser julgadas no início do próximo ano. É importante nós diferenciarmos o que é gabinete do ódio e o que são as milícias digitais. Porque nesse bololô todo que o TSE vai julgar, nós temos integrantes das milícias digitais. E apesar de estarem sendo investigadas no mesmo inquérito e muitas vezes confundidos, gabinete do ódio é uma coisa e milícia digital é outra coisa. O Mauro Cid delatou e esmiuçou tudo isso na sua delação. Mas basicamente o gabinete do ódio era composto por assessores do Bolsonaro, custeados com dinheiro público, assessores presidenciais que ficavam numa sala ao lado do gabinete presidencial. Então eles eram responsáveis por preparar relatórios e enviar para a imprensa, para falarem bem do Bolsonaro, atacando adversários do Bolsonaro. Possivelmente eles acabavam recebendo também relatórios da ABIN paralela, coisas do tipo. Esse era o gabinete do ódio, que tinha como objetivo atacar adversários políticos do Bolsonaro, vindos de dentro, esses ataques, do Palácio do Planalto. As milícias digitais também tinham como objetivo atacar adversários do Bolsonaro e promover notícias falsas. Mas as milícias eram compostas por influenciadores bolsonaristas, como no caso o Alan dos Santos, o Gengivão. Eles não recebiam dinheiro público diretamente, indiretamente possivelmente, porque o que eu quero dizer? Eles não tinham cargos, tá? Atrelados ao governo Bolsonaro. E eles também vão ser julgados no TSE, então é sempre importante ter essa diferenciação. Esse julgamento, como eu falei, é de interesse muito grande do PL, porque desses 46 bolsonaristas que estão sendo investigados, nós temos Bia Kicis, Zambelli, Gayer, Eduardo, Flávio, muita gente. E se eles forem condenados, vão perder o mandato. Por isso que o Valdemar Costa Neto começou a ameaçar e a falar mais grosso com o judiciário. Além de engajar as bases bolsonaristas, que não têm mais esse engajamento desde a saída do Carlos das redes sociais do Bolsonaro, o Valdemar quer marcar uma posição. Ele falou que o TSE nem julgou o Bolsonaro, nem deixaram o Bolsonaro se defender. Bolsonaro é um homem honesto. O que ele está fazendo? Ele está botando pressão. Ele está botando pressão para poder evitar ou blindar os mandatos dos seus correligionários ou dos seus deputados. Ele está falando, alegando perseguição para proteger os bolsonaristas. Esse é o objetivo do Costa Neto. Porque a respeito de Bolsonaro, Valdemar não liga mais para o ex-presidente. Nós percebemos, Bolsonaro não tem mais força política. O TSE, o STF, melhor dizendo, inclusive perdeu o medo de condenar Bolsonaro. Todo o esforço que Bolsonaro fez para aumentar a quantidade de filiados do PL
não aumentou, assim, aumentou, teve lá 30 mil novos filiados, mas foi praticamente metade do PSOL. O PSOL teve mais de 60 mil novos filiados. E o PSOL tem uma verba parlamentar ou partidária muito inferior à do PL. Então Bolsonaro não tem mais importância. Ele é uma figura diminuta. Quem vale hoje para o PL é Michele Bolsonaro. Por isso que eu vejo que o Costa Neto ele não está nem aí para o Bolsonaro e para condenações dele no TSE. Um ponto importante que causa certas esperanças aos bolsonaristas é a nova composição do TSE. O Benedito Gonçalves, que era o corregedor-geral eleitoral, terminou o seu mandato na última quinta-feira. No lugar dele vai assumir o Raul Araújo, que é notadamente um bolsonarista. A gente sabe das posições bolsonaristas dele. E o Benedito Gonçalves também vai deixar a sua posição de ministro do TSE. E no lugar dele vai entrar uma ministra que já está atuando como substituta, que teve alinhamentos próximos ao Bolsonaro. Pode ser uma nova bolsonarista. Isso vai fazer com que o placar, que hoje é de 5-2 contra o Bolsonaro, seja de 4-3 contra o Bolsonaro. Entretanto, existe uma esperança, que é o André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico que foi indicado ao STF pelo Bolsonaro. Em meados de 2024, o Alexandre de Moraes vai deixar a presidência do TSE e também o TSE. No lugar dele, André Mendonça vai assumir a posição de ministro do TSE. E aí o Bolsonaro poderá ter 4 votos a favor e 3 contrários. Mas ninguém tá nem aí pro Bolsonaro, porque o prazo de inelegibilidade dele não vai aumentar, mas os bolsonaristas se importam. Certo? O Raul Araújo, como corregedor-geral eleitoral, ele tem uma posição de destaque que ele pode pautar os projetos ou as ações. Então o que ele pode fazer? Ele pode deixar essa ação das notícias falsas guardada na gaveta até a mudança da presidência do TSE e até a entrada do André Mendonça, para que os bolsonaristas possam ter maioria e assim conseguirem um panorama, uma composição mais favorável. Se isso vai acontecer, nós temos que esperar. O Benedito Gonçalves, no seu último dia como corregedor-geral eleitoral, arquivou 2 ações contra Bolsonaro. Ações pelo uso indevido dos meios de comunicação. Ele disse que essas ações não tinham os requisitos mínimos iniciais. E isso tira o argumento do Bolsonaro que ele está sendo perseguido pelo Benedito Gonçalves, porque o Benedito Gonçalves já deu outros pareceres favoráveis ao Bolsonaro. Então essa estratégia de falar que o Bolsonaro é um perseguido, que o processo está sendo assodado, se enfraquece muito. Porque se aquele que está querendo, como aquele que está querendo condenar o Bolsonaro, o está perseguindo, o absolve em outras ações. Então o argumento do perseguido acaba perdendo cada vez mais força e a gente sabe que esse argumento não existe mais e talvez nem convença os próprios bolsonaristas.